Vejam aqui, olhem aqui comigo. Então, eu estava almoçando hoje e me ocorreram, fora de sarro, 3 vezes isso. Fora de sarro, 3 vezes. E eu, lógico, não estava conversando sobre direito com a minha esposa, mas estava conversando com ela assim, daí vieram 3 vezes esse assunto para mim. E às vezes a gente não pode desperdiçar esse tipo de sinal. Quando nós falamos em regime jurídico administrativo, nós temos apenas 2 princípios. Em direito administrativo, em administração, em licitação, em contratos, em serviço público, servidores públicos, nós temos N princípios. Mas mas apenas 2 princípios que, se presentes, você pode dizer, aqui tem regime jurídico administrativo. Você pode ter todos os outros princípios. Se você não tiver esses dois você fala, não tem regime jurídico administrativo. E é tão simples, vocês estão careca, quase igual a mim, de saber. Primeiro princípio, indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade do interesse público. E o segundo princípio, indisponibilidade do interesse público. E segundo princípio, público. Segundo princípio, supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então vejam. Primeiro princípio. Quando fala que é indisponível o interesse público, significa que o administrador deve, antes de tudo, tomar a decisão que seja melhor interessante aos objetivos coletivos, seja melhor para o interesse público. E o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado significa que muito mais do que o teu individual vale o coletivo. Muito mais do que o teu direito de propriedade particular tem o direito da função social daquela propriedade. Por isso que o teu imóvel pode ser desapropriado. Por isso que, de repente, a administração pública pode, numa situação de emergência, invadir o teu imóvel, prestar o serviço público adequado e depois, se houver dano, te indenizar. De repente você mora num bairro em que está assim, assoberbado de dengue, por exemplo. Muita gente lá doente com dengue, tal, e você tem um terreno grande, o exército vai lá e monta, um hospital de campanha. Vai ocupar o teu espaço. Você não pode se negar a isso, porque é de interesse público que seja utilizado o teu terreno para aquele hospital de campanha. Se houver dano, depois você será indenizada. Então, se eu tiver a presença desses 2 princípios, indisponibilidade do interesse público, por isso que a gente faz licitação, por isso que a gente faz concurso público, indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse privado sobre o particular, você pode dizer que ali se aplica o regime jurídico administrativo. Se você não tiver esses 2, você não fala em regime jurídico. Então, se alguém falar para você, fale para mim sobre os princípios de direito administrativo, você pode falar todos que você quiser. Se a pessoa falar, fale para mim sobre os princípios do regime jurídico, sobre regime jurídico administrativo, você fala só desses 2 princípios. Eu não sei porquê, mas isso ficou martelando na minha cabeça na hora do almoço. Beleza? Então, fazemos mais uma paradinha agora e já voltamos, ok? Ok? Então, inicialmente nós falamos em servidor público, empregado público e exercente de função pública, com diferenças para lá de indiscutíveis. Por exemplo, o servidor público é aquele sujeito que ingressa no serviço público, por concurso público,
por concurso público, se submete a um regime estatutário, ou seja, o seu regime é definido por lei, que nem eu sou o servidor público, o Lincoln é servidor público, nós somos estatutários. Nós nos submetemos à Lei 8.112. Nós somos estatutários. Já quem é empregado público se submete, entra no serviço público por um teste seletivo, e não se submete a um regime próprio, se submete ao regime geral, que é o regime da CLT. Então, o empregado público é notadamente conhecido como seletista. Seletista, porque ele submete a CLT. Se um servidor público tiver algum problema jurídico, judicial, ele resolverá junto à Justiça Estadual, se for servidor público estadual ou municipal, e junto à Justiça Federal, se for um servidor público federal. Agora, o empregado público deve se socorrer na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho. O servidor público tem estabilidade após 3 anos. O empregado público não. Por outro lado, o servidor não tem FGTS e o empregado tem. O servidor somente pode ser demitido naquelas hipóteses previstas no seu estatuto. O empregado pode ser demitido nas hipóteses previstas na CLT. E, por fim, o exercente de função pública é aquela pessoa que ingressa no serviço público em função de uma situação extraordinária, de uma extraordinária necessidade de pessoal, de uma extraordinária necessidade pessoal momentânea. Vocês já imaginaram se o IBGE, por exemplo, que precisa de pessoas, mas ele estivesse 24 horas por dia com aqueles milhares de recenseadores? Depois de uns 2, 3 meses de serviço, eles não teriam mais o que fazer. Por isso nós temos quem? Os exercentes de função pública. Nós temos, de repente, um jurado que exerce uma função pública, temporária também. Então nós temos essas 3 categorias de pessoas que prestam serviços públicos. Ok? Essas 3 categorias de pessoas. Agora, o seletista, você resolve lá no direito do trabalho. O que nos interessa daqui para frente é o servidor público. É o servidor, aquele estatutário. Ok? Pois bem, concurso público deve ser reservado hoje para servidor público até 20% das vagas para portadores de deficiência física. E também para cotas para afrodescendentes agora. Ok? Ok? Agora, evidentemente, a Constituição dispõe a necessidade de reserva de vagas para portadores de deficiência física. Mas é claro que essa reserva de portadores de deficiência física, ela deve ser compatível com o cargo. Um policial, não vou dizer delegado, porque o delegado está para o STF vai definir agora a questão do delegado federal, se precisa ou não reservar vagas para portadores de deficiência física. Mas, por exemplo, um agente de polícia federal, que vai para o pau mesmo, ok? Um tiro, um investigador da polícia, um soldado da polícia militar. Será que é razoável, é proporcional reservar-se vagas para portador? Um oficial de justiça, será que é razoável eu reservar uma vaga para portador de deficiência física? Por maior respeito que nós tenhamos,
Por mais que nós queremos, com uma ação afirmativa, incluir essas pessoas no mercado de trabalho público, não tem como. Por uma incompatibilidade com o cargo. Mas a lei prevê até 20%, a Constituição Federal diz que a lei regulamentará o mínimo de vagas a serem reservadas para portadores de deficiência física. Agora eu vou dar uns pulinhos aqui que nem eu falei para vocês. Para o ingresso no serviço público estatutário, a pessoa se submete a um concurso público. Se submete a um concurso público. E esse concurso público pode ser de provas ou provas de títulos, ele é válido por até 2 anos, renovável por igual período, isso vocês sabem. Vocês sabem também que, enquanto tiver candidatos aprovados no concurso anterior válido, em vigência, eu não posso chamar outros candidatos de outro concurso. Tudo isso vocês sabem, mas que o STF definiu também, talvez algum de vocês não saibam aqui. Quando se faz um concurso público e se estabelece que haverá 10 vagas, os 10 primeiros colocados possuem o direito adquirido, possuem o direito público subjetivo de, até o final da vigência daquele concurso, serem nomeados. Então, faz-se um concurso para 10 vagas para procurador. 10 vagas para procurador. Os 10 primeiros devem ser chamados. Ah, mas não tem dinheiro. Problema seu. Fez para 10 vagas, tem que chamar os 10 primeiros. Então, os concursos valem por até 2 anos. Até 2 anos tem que chamar os 10 primeiros. Aí a Daniele passou em 11º. Puta sacanagem, né? Passou em 11º lugar. E a administração chamou os 10 primeiros, mas só 9 tomaram posse. Um dos 10 não quis. Por qualquer motivo não quis. A Daniele tem o direito de ser chamada. Ela não passou nas vagas, mas com a desistência de um candidato que foi na frente dela, ela fica dentro do número de vagas. Isso é pacífico já no STF e no STJ. Beleza, Edson? Beleza? Ok. Cadastro reserva. Cadastro reserva é uma puta de uma sacanagem que se faz concurso público com cadastro reserva, porque a administração pública chama conforme conveniência e oportunidade para ela. Então, se ela não quiser chamar ninguém, ela não chama. Se ela quiser chamar todo mundo, ela chama. Porque aqueles candidatos que foram aprovados para um cadastro reserva e serão chamados se necessário for. Se necessário for. Ok? Aqui nós temos os conceitos e alguns aspectos de posse, de exercício, promoção, estágio probatório. Olha lá, ó. A Lei 812 fala que o estágio probatório é de 2 anos. E a Constituição Federal vem, desde 98, fala que a estabilidade no serviço público se alcança aos 3 anos. Quer dizer, eu tenho uma discrepância aí. Eu tenho um instituto que fala que o sujeito foi aprovado no estágio probatório, quer dizer, que ele serve para o serviço público, e esse prazo é de 2 anos. Aí eu tenho uma norma constitucional que fala que a estabilidade é alcançada com 3 anos. Em abril de 2009, o STJ disse o seguinte: beleza, a lei fala estágio probatório 2 anos. Beleza, a Constituição fala em estabilidade 3 anos. O que o STJ fez? Fez crescer o estágio probatório, por interpretação, também em 3 anos. Era incompatível eu ter um estágio probatório em 2 e a estabilidade em 3. São institutos diferentes, eu já falo a diferença. Mas para o STJ hoje, tanto o estágio probatório quanto a estabilidade são 3 anos. Agora não, desde abril de 2009. Fala, querida. Então, se caiu uma questão dessa na prova, eu não entendi
Boa, já entendi. A pergunta da querida lá foi o seguinte: se cair na prova objetiva e disser assim, a lei 8.112 diz que o estágio probatório é de 24 meses e a Constituição fala que a estabilidade é de 3 anos, tá certo. Se falar que jurisprudencialmente o entendimento é de que o estágio probatório e a estabilidade são igualmente em 3 anos, tá certo. Tá, o estágio probatório é um período de depuração da pessoa, para ver se a pessoa está ou não apta a trabalhar. Então, pelo menos no âmbito da Justiça Federal, existem várias avaliações que são feitas nesse período. Certo? Joia. Para ver se o sujeito serve para o serviço público. Já a estabilidade, ela não tem nada a ver com isso. Força. A estabilidade não tem nada a ver com isso. A estabilidade serve simplesmente para, em caso de excesso de gente, falta de dinheiro, primeiro se reduzem os cargos em comissão. Segundo, manda embora quem não for estável. Em terceiro, manda embora os estáveis a menos tempo dentre os estáveis. Então, primeiro, faltou grana, reduz o cargo em comissão. Faltou grana ainda assim, manda embora os não estáveis. Faltou grana mesmo assim, dentre os estáveis, aqueles que forem a menos tempo estáveis serão mandados embora. É para isso que serve a estabilidade. Não é aquela estabilidade, putz, agora não sou mandado embora. Não é isso. É no sentido de falta de grana para pagamento de pessoal. O que não tem nada a ver, vocês concordam comigo, com estágio probatório. Estágio probatório é uma coisa e serve para outra coisa, e a estabilidade é uma outra coisa que serve para outra coisa ainda. São completamente diferentes. Mas para o STJ, desde abril de 2009, são pelo mesmo prazo de 3 anos. Beleza, Mal? Beleza, meu rei? Ok? Ok. Então vamos lá. Aqui tem o estágio probatório, aí tem o instituto da readaptação, reversão, está tudo aqui para vocês que eu não vou ficar perdendo tempo falando disso, que eu fiz bem no capricho aqui o material para vocês. É para estar disponível. Ah, não está ainda? Ivonete, depois avisar o pessoal para disponibilizar o material, fazendo favor, tá? Então, se não for disponibilizado, a culpa é dela. Vocês cobrem dela, xinguem a mãe dela e o pai dela. Desejem mal para ela. Que ela vá para o inferno, não eu. Estou brincando. Essa que é a tua filha? Você que é cineasta? Câmera na mão, uma ideia na cabeça, uma coisa assim, né? Vamos lá. Se um servidor faz uma caca, esta caca pode simultaneamente gerar uma responsabilidade civil, uma responsabilidade administrativa e uma responsabilidade penal. O servidor, por exemplo, embriagado, bate o carro da corporação, da repartição. Gerará para ele uma responsabilidade civil, indenizar a administração, uma responsabilidade administrativa, com processo administrativo, e de repente se ele cometeu com isso algum crime, uma responsabilidade penal. O mesmo fato pode gerar as 3 consequências. Não necessariamente, mas pode gerar até as 3 consequências. Ele será julgado de um jeito no âmbito civil, de um jeito no âmbito administrativo, de um jeito no âmbito penal. As instâncias são independentes, ele pode ser condenado, pode ser condenado, absolvido, condenado, absolvido, tanto faz. Existem alguns casos em que uma instância, a decisão de uma instância, influi necessariamente no julgamento das demais, que é o caso da jurisdição penal. Se o servidor
for absolvido no âmbito penal, 1, por negativa de autoria, 2, por negativa de materialidade, 3, por excludente de ilicitude, 4, por dirimente de culpabilidade, ele também será absolvido no âmbito civil e administrativo. Então, se o juízo penal, o juízo criminal disser, ei, você aí foi absolvido porque não foi você, negativo de autoria, porque o crime não aconteceu, negativo de materialidade, ou agiu em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito, ou não é imputável, não havia o potencial conhecimento da ilicitude, ou não havia exigibilidade de conduta diversa, se ele foi absolvido nesse aspecto no âmbito penal, ele também será assim no âmbito civil e também no âmbito administrativo. Sabe por quê? Porque na jurisdição penal, o juízo criminal, ele buscará a verdade real, a verdade absoluta. Ele produz provas, ele busca as provas, o juízo penal. Coisa que no âmbito civil e administrativo não existe. No julgamento civil e administrativo, o julgador se contenta com a mera verdade formal, com a verdade trazida pelas partes. Por isso que nesses 4 casos de absolvição, negativo de autoria, negativo de materialidade, excludente da ilicitude ou dirimente de culpabilidade, o sujeito também é absolvido no âmbito civil e administrativo. Entenderam isso? Vírgula. Sempre tem uma vírgula, né? Vírgula. Salvo culpa residual administrativa. Salvo culpa residual administrativa. E o que é essa culpa residual administrativa? Esta culpa residual administrativa significa que, ainda que ele seja absolvido, se restar algum ilícito administrativo que não tenha sido albergado pela decisão criminal que o absolveu, esse resíduo ainda pode sobrar para ele no âmbito administrativo, que é a falta residual ou culpa residual administrativa. Ok? Calma, gente, calma, gente, calma. Pois bem, um servidor faz uma CAC, agora nós falaremos só do processo administrativo agora. Está acabando, falta meia hora só. Antes faltavam 8 horas, agora falta só meia hora. Tudo que começa, termina. Nós estamos quase terminando. Quase terminando o caminho da aprovação de vocês. Pensem nisso. Daqui a alguns dias acaba tudo. Aí começa de novo. Mas para uma outra etapa. Para a segunda fase. Para mais uma etapa vitoriosa. Vocês vão passar. Pode se espreguiçar porque você vai passar. Todos vocês vão passar aqui. Nesse próximo exame. Acredite nisso. Se você realmente acreditar, é aquilo que vai te fazer estudar muito mais do que você estudou até agora. Eu quero, eu acredito, domingo cedo eu levanto 7h30 para estudar. Eu quero, eu acredito, eu chego em casa do trabalho cansada, esbugalhada, arregaçada, vou estudar. Ai, ai, ai. Eu vou estudar mais um pouco. Depende da profissão também, né, Mamal? Né, Belém do Pará? Qual é o teu nome, Belém do Pará? Márcia? Hã? Vocês ouviram o que ela falou? Desapropriação por zona. A ressaca melhorou? Porque imagina, a aula começa 8 horas da manhã e depois do almoço a aula começa 1h30. A menina chega às 3h30
da tarde com uma garrafinha de água na mão e suando. Ressaca, só pode ser. Vamos lá. O sujeito faz uma caca, o servidor faz uma caca, ele está sujeito a essas penalidades aqui. Advertência, suspensão, demissão. As típicas de quem está em atividade e é servidor. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição do cargo em comissão e substituição de função comissionada. Qual é o teu nome? Cris, né? A Cris, ela fez uma caca, está respondendo ou está prestes a responder a um processo administrativo que pode resultar na sua demissão. E daí? A Cris, ela fala assim, quer saber? Eu já estou com tempo para me aposentar, eu vou sair desse negócio aqui. Pede aposentadoria, a aposentadoria dela é concedida, ela está lá na casa dela, tomando umazinha, né, Cris? Firmando a mão, recebe uma notificação para se defender de um processo administrativo disciplinar. Será que ela pode, já aposentada, responder por... Será que ela pode ser demitida do serviço público? Não, demitida, se ela já está aposentada? Veja, se na atividade ela praticou um ato que seja punido com advertência, suspensão ou demissão, a sua posterior aposentadoria não é capaz de impedir a sua eventual punição. Então, se ela já está aposentada, mas praticou um ato na atividade com pena de advertência, ela será advertida, com a suspensão será suspensa e com a demissão será demitida. Porque ela praticou um ato quando ainda em atividade. Mas qual a diferença, então, de demissão e exoneração? A exoneração pode ser feita a pedido ou pela administração. E a demissão só pela administração. A demissão, ela tem subjacente um caráter punitivo, que a exoneração não tem. Mas, professor, eu aprendi assim, que posterior ao processo administrativo vai haver a exoneração e não a demissão. A questão que a Daniele levantou aqui é que se for nem atividade é demissão e se for após a aposentadoria será exoneração. Não foi isso que você disse? Assim, pelo que eu lembro... Pelo que ela lembra... É que sempre o servidor público vai ser exoneração e depois de um processo administrativo. Não. Depois de um processo administrativo, com certeza é demissão. Por que demissão? Porque ele vai ser punido. Depois que o sujeito se aposenta, e eu não posso falar em demissão porque ele já não está no serviço público. Mas como ele será punido, qual que é o nome que dá isso? Cassação de aposentadoria. Ok? O sujeito está em atividade, pratica um ato, ainda continua em atividade, ele vai ser demitido. O sujeito está em atividade, pratica um ato para ser demitido, mas se aposenta antes, eu não posso demitir porque ele não está mais no serviço. Qual que tecnicamente é o nome que dá isso? Cassação de aposentadoria. Beleza? Mas vejamos aqui rapidamente, Marlene, que as penalidades elas serão graduadas conforme a natureza, conforme os danos, conforme as circunstâncias agravantes e também conforme os antecedentes funcionais. Pô, o sujeito é um servidor que já está aí há 15, 20, 25 anos na ativa, nunca praticou nenhum ato infracional, tem bons antecedentes, faz curso de reciclagem, tal, tudo isso é favorável a ele. E se você pensar contrário a isso, tudo será negativo a ele. O que eu falo para vocês é o seguinte. Só um pouquinho. Deixa eu só achar aqui. Calma. Não.
que o artigo 132 dessa lei, ele traz os casos de demissão. Aí, meu nego, o cara pode ser o melhor servidor do mundo, pode ter 557,8 bons antecedentes, folha funcional dele ser perfeita. Mas se, por exemplo, ele é corrupto, demissão. Praticou um ato de improbidade administrativa, demissão. Faltou mais que 30 dias seguidos sem justificativa, demissão. Faltou mais do que 60 dias intercaladamente no prazo de 12 meses, demissão. Foi desidioso, demissão. Porque o rol do artigo 132, que traz as hipóteses de demissão, é um rol taxativo. É um rol taxativo. Eu não posso interpretar analogicamente. Se o sujeito cai naquela situação, ele dança. Agora, se o sujeito, de repente, ele seria punido com uma suspensão de até 30 dias, por exemplo. Mas o cara é bonzinho, gente boa, bacana, tem uma folha boa. Dá uma suspensão de 3 dias para ele. Agora, nos casos de demissão, por melhor servidor público que ele seja, ele dança. Se ele se ausenta-se do serviço mais que 30 dias, que se chama abandono de cargo, se ele é habitualmente inassíduo, quer dizer, se ele falta mais que 60 dias durante um prazo de 12 meses, ok? Nós temos os casos de pena de demissão. Olha aqui o que diz para nós aqui, que a demissão, a suspensão e advertência, a cassação de aposentadoria tem um prazo de prescrição. E esse prazo de prescrição é de 180 dias para advertência, suspensão é de 2 anos e os demais casos 5 anos. Mas eu começo a contar esse prazo quando? Eu começo a contar esse prazo a partir da data da ciência do fato. Então, se você pratica, por exemplo, um ato de corrupção hoje e ninguém fica sabendo, ninguém ali, a autoridade competente não fica sabendo, e ela fica sabendo daqui 20 anos, ela pode te processar. Porque eu começo a contar o prazo de 5 anos a partir da data em que a autoridade competente toma ciência do ato. E assim também com a suspensão e com a advertência. Okay? Você, de repente, não cumpriu a ordem da autoridade competente, você é sujeito à punição de uma suspensão. Mas se essa ciência do não cumprimento do ato se deu depois de 3, 4, 5, 10 anos, aí é que eu começo a contar o prazo de 180 dias. Aqui, ó. O prazo se inicia da data em que o fato se tornou conhecido, ok? Ele se interrompe com a abertura da sindicância ou a instalação do processo administrativo disciplinar, tal, mas presta atenção no que eu vou falar agora. Se, prestem bem atenção, vocês estão cansados, faltam só 15 minutinhos aí, puxa aí o cabeção e olha aqui para mim. Se o ato que o sujeito praticou também for crime, o prazo de prescrição não será 180 dias, 2 anos ou 5 anos. O prazo de prescrição será o mesmo prazo previsto na lei penal. Então, se o sujeito é corrupto, se ele praticou um ato de corrupção, o prazo não será de 5 anos, porque existe um crime de corrupção. O prazo será de 20 anos de prescrição, porque a corrupção vai de 2 a 12 anos. E 12 anos se prescreve com 16 anos. Entenderam? Entenderam? Então, se o sujeito, o crime de corrupção é o mais fácil que tem para explicar para vocês. Se o ato dele não se configurasse também crime, seria o prazo de 5 anos. Mas como o ato dele caracteriza crime de corrupção, a prescrição é regida pela regra do direito penal. E como o crime de corrupção vai de 2 a 12 e se prescreve com 16 anos, significa que a prescrição da sua punição administrativa será de
16 anos, porque é o prazo em que a lei penal prevê para a prescrição do crime de corrupção. Entenderam isso? Beleza? Bom, agora nessa altura do campeonato vocês vão entender tudo para acabar rápido, né? Mas vamos supor que, vamos esperar então a Larissa e a amiga dela ir embora. Vamos supor que o sujeito está sendo investigado, e de repente ele é o chefe da repartição, ou de repente ele é muito amigo dos caras da repartição. E ele começa, pô, velhão, aquela vez eu quebrei a tua, quebra a minha agora. Ó, sou teu chefe. Ou de repente ele tem acesso a documentos que ele pode extraviar porque ele não quer correr o risco, de repente, que aquele documento chegue, entenderam? Ele pode atrapalhar a instrução. E nessa de atrapalhar a instrução, a autoridade competente pode determinar como medida cautelar o seu afastamento provisório. E afastará provisoriamente o sujeito por 60 dias, prorrogáveis por mais 60. O cara continua recebendo. Ele pode ficar até 120 dias em casa afastado preventivamente e vai continuar recebendo igual. Mas ele é afastado, por quê? Porque ele pode influir na apuração daquela irregularidade de que esteja sendo investigado. Pois bem, chegamos agora à parte crucial, que é o processo administrativo disciplinar, que pode ser tanto uma sindicância quanto um processo disciplinar. Ok? Quando que eu tenho sindicância? Quando que eu tenho PD? Qual é o prazo da sindicância? Qual é o prazo do processo disciplinar? Então, olha aqui, a sindicância eu tenho quando o fato cometido pelo servidor seja punido com advertência, com suspensão, aí eu tenho a sindicância. Então, se o ato for punido com advertência ou suspensão de até 30 dias, eu tenho a sindicância. Ah, o sujeito chegou atrasado. Porra, beleza. Sindicância. Por quê? Porque o ato dele é punido com advertência. O cara praticou um ato proibido por lei. Beleza, suspensão até 30 dias é sindicância. A sindicância, ela tem um prazo de vigência para terminar de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. 30 mais 30. Mais 20 para decisão. 30 mais 30 mais 20. Bom, a sindicância que foi instaurada para apurar uma penalidade possivelmente aplicada de advertência ou suspensão de até 30 dias pode resultar numa pena mais pesada. Eles foram investigar X e acabaram descobrindo YZ, que pode redundar numa pena de suspensão por mais de 30 dias até 90 dias, ou até mesmo numa demissão. Aí, aquilo que era sindicância vira processo disciplinar. Ou seja, um processo disciplinar, ele é cabível para os casos de suspensão com mais de 30 dias, para os casos de suspensão com mais de 30 dias, para os casos de demissão, para os casos de cassação de aposentadoria e para os casos de destituição de função comissionada. Durante o processo ela continua recebendo porque ela está nativa ainda. Se ela for suspensa, daí ela terá cortado aqueles dias porque ela não vai trabalhar. Mas enquanto ela estiver respondendo ao processo, ela continua recebendo. É uma investigação preliminar. Hã? Investigação preliminar. A pergunta do Edson é uma investigação preliminar. Não, às vezes a autoridade, não muito segura se instaura ou não a sindicância,
ela pede esclarecimentos do servidor. Aí, se os esclarecimentos do servidor forem convincentes, ela já encerra ali. Senão, ela manda instaurar para apurar melhor. Mas esse termo, investigação preliminar, não existe. É uma medida, assim, de cautela da autoridade competente para evitar uma injustiça. Porque responder a uma sindicância ou um processo deve causar um abalo psicológico violento, né? Ainda que o cara saiba que esteja errado. O processo disciplinar, ele vale por 60 mais 60 dias, por 60 mais 60 dias, e ele pode 60 mais 60, mais 20 para decidir, ele pode resultar numa suspensão por mais 30 dias, demissão ou cassação de aposentadoria. Só para quase finalizar, se o sujeito recebe uma penalidade de advertência, esta penalidade de advertência fica por 3 anos registrada na sua ficha funcional. Então, durante 3 anos, se ele pedir uma negativa, vai aparecer que consta que foi aplicada uma medida de advertência, uma penalidade de advertência em tal data, com infringência em tal artigo. Se for uma medida de suspensão, essa suspensão fica durante 5 anos na sua ficha funcional. Então, se o sujeito pedir uma ficha, uma certidão, aparecerá que consta a pena de suspensão. Se o sujeito, por exemplo, ele leva uma pena de suspensão, é a penúltima coisa que eu vou falar. Se ele leva uma pena de suspensão de 30 dias, ele vai para casa, ficar 30 dias suspenso e não receberá por aqueles 30 dias. Mas se de repentemente a administração entende que se ele for suspenso e ficar em casa, vai trazer muitos prejuízos para o serviço público, ela converte aquela pena de suspensão em metade da contribuição, da remuneração. Então o sujeito vai, ao invés de ficar 30 dias em casa sem nada receber, ele vai trabalhar os 30 dias, mas vai receber por 15, que ele vai ter um desconto de metade da sua remuneração. Então, a penalidade de suspensão pode ser convertida em desconto de até 50% por dia suspenso. Beleza? Ok? Então é isso, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus. Obrigadíssimo pela paciência de vocês.